parabéns por estar aqui. Se você está assistindo essa aula, é porque para você é importante emagrecer em 2025. E hoje eu vou te mostrar como eliminar de 5 a 15 quilos. E é claro que se você quiser, você pode até mais. Porque se a gente colocar a meta de eliminar 2 quilos por mês e você já começar em janeiro, você vai eliminar mais de 20 quilos. Olha que maravilhoso terminar o ano dessa maneira. Que bom que você está aqui, porque agora você já vai se organizar e se preparar para que 2025, de fato, seja o seu ano. E como que a gente vai fazer isso, fazer com que realmente o seu emagrecimento aconteça? Hoje, você vai entender 3 pilares, 3 hábitos que são cruciais para que você tenha sucesso no seu emagrecimento. Primeiro, a gente precisa ter uma organização alimentar. Não tem como conseguir emagrecer sem organização e planejamento, senão tudo que você tem em mente não vai ser colocado em prática. Mas é claro que não adianta somente entender o que eu preciso comer, como eu tenho que fazer isso no meu dia a dia, se eu não trabalho o meu emocional. Porque muitas mulheres sabotam o seu processo de emagrecimento através do emocional, através de uma mentalidade que acaba sabotando tudo que de fato elas gostariam de conquistar. Além de trabalhar o seu controle emocional, nós também temos que desenvolver o equilíbrio. E é por isso que muitas das minhas pacientes têm sucesso no seu processo de emagrecimento, porque não é sobre radicalismo. Você precisa entender e colocar na sua mente, de uma vez por todas, que o processo de emagrecimento é algo contínuo. Então, não é somente fazer uma dieta durante 30 dias e pronto. Você vai precisar mudar a sua mentalidade e continuar esse autocuidado, esse cuidado consigo mesma para o resto da sua vida. Então, por isso que a gente tem que introduzir equilíbrio no nosso processo, porque senão fica algo penoso e você não consegue seguir. Quantas e quantas vezes você já viu histórias de mulheres que estavam extremamente focadas, que tinham um objetivo específico, conseguiram emagrecer e conseguiram emagrecer bastante, mas com o passar do tempo tiveram um reganho de peso. Por quê? Tudo que elas fizeram anteriormente era algo extremamente radical que elas não conseguiam manter. E claro, porque esqueceram de trabalhar a sua mentalidade para ter uma mente magra. E é sobre isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. E aplicando esses 3 hábitos, esses 3 pilares, que é o que hoje eu faço no meu acompanhamento nutricional, você vai ter sucesso. Olha só, essa minha paciente, ela conseguiu eliminar mais de 10 quilos em 3 meses. E é nítido a diferença no rosto, no corpo, na energia, na disposição. E é claro que isso não muda somente o seu corpo em si, mas isso vai te trazer resultados na sua vida como um todo, porque você tem mais autoestima. E uma mulher empoderada, uma mulher com autoestima lá em cima, eu digo que ela consegue conquistar tudo que ela quiser. E de fato, é esse o meu desejo para o seu 2025. Então vamos colocar a mão na massa e realmente entender como que a gente vai fazer isso. E o primeiro ponto, como eu disse para vocês, é a organização alimentar. E o seu processo de emagrecimento, ele começa na lista de compras. Sim, na lista de compras. Quando você coloca coisas que de fato você precisa para o seu processo de emagrecimento, coisas eficientes, coisas práticas para o seu dia a dia, você vai conseguir colocar em prática o emagrecimento. E por que eu digo que a lista de compras é o começo de tudo? É onde começa o seu processo de emagrecimento. Porque se você tem uma lista de compras que otimiza o seu processo de emagrecimento, que não inclui besteiras, isso vai facilitar no seu dia a dia, isso vai facilitar naqueles momentos onde você está com vontade de comer uma besteira, não tem em casa, então eu não vou, simplesmente eu não vou fazer. Tá, Laila, mas como que eu vou fazer uma lista de compra inteligente e eficiente? Anota aí, se você ainda não tá com papel e caneta, já pega, porque você vai precisar anotar essas dicas que são realmente
essenciais e cruciais para o seu emagrecimento. Para fazer uma lista de compra eficiente, você vai seguir a regra dos 3. O que é isso? Você vai escolher 3 tipos de alimento, né? Do grupo alimentar que você determinou. Por exemplo, eu vou escolher 3 tipos de fonte de proteína, 3 tipos de fonte de carboidrato, 3 tipos de fruta, verduras, legumes. Eu sempre aplico essa técnica com as minhas pacientes e a gente monta um cardápio de acordo com o plano alimentar dela e, claro, considerando a rotina para ela conseguir colocar em prática. E na hora que a gente vai montar, o que a gente vai fazer? Ah, beleza. Para essa semana, eu vou escolher 3 tipos de carboidrato. Então, vai ter arroz, mandioca e batata doce. De fonte de proteína, ovo, peito de frango e patinho. Nas frutas, eu vou escolher cores diferentes. Então, quanto mais cor, mais eu consigo diversificar as minhas vitaminas e minerais. Então, eu vou colocar uma banana, um melão e uma maçã. Frutas, verduras, legumes também tem esse raciocínio ali das cores. Então, nos legumes eu também vou escolher cores diferentes. E na hora de montar o meu cardápio, eu vou otimizar esses alimentos. Por exemplo, se no almoço de segunda-feira eu coloquei que eu vou comer um peito de frango com arroz, um feijão, uma saladinha, eu vou aproveitar o preparo desse peito de frango e eu posso colocar ele no meu café da manhã ou no meu lanche da tarde. Eu posso fazer um franguinho desfiado e aí fazer um patezinho, comer com uma ricota ou comer com uma crepioca. E aí eu vou otimizando isso, você percebe que eu vou aproveitando as refeições para ficar mais fácil para mim. Por que eu falei para você que sem planejamento o processo de emagrecimento não acontece? Porque se você deixar para decidir o que você vai comer no seu dia, na loucura do dia, 2 coisas podem acontecer. Ou você tem uma rotina super agitada e simplesmente você vai esquecer de comer, ou você vai acabar comendo o que tiver na frente. E na maioria das vezes, o que a gente tem na nossa frente? É besteira, não são coisas que de fato são saudáveis. Então eu preciso sair de casa, eu preciso já ter de fato o que eu vou comer em todas as minhas refeições. E aí você pode pensar, Laila, mas eu não tenho uma dieta para mim, eu nunca fui no nutricionista, como que eu vou fazer isso? Você vai ter o raciocínio de que a sua alimentação, ela deve ser o mais natural possível, o mais simples possível. Você viu aí nos exemplos que eu te dei? É só de alimentos naturais, arroz, feijão, carne, banana, maçã, uva, enfim, você vai escolher as coisas que são naturais e fugir dos industrializados. Gente, parece que assim, todo mundo já sabe disso, mas a gente precisa reforçar e a gente precisa colocar isso em prática. Porque o industrializado ele vai ferrar com a sua saúde intestinal. O intestino que não funciona bem não consegue emagrecer. É rico em sódio, então vai te deixar inchada, vai trazer aquele efeito baiacu, sabe? E eu sei que é isso que você não quer. Então você precisa fugir dos industrializados. E quando a gente fala dessa organização alimentar, em resumo é o quê? Lista de compra eficientes, trabalhar com um cardápio equilibrado que me traga vitaminas e minerais, me traga uma composição inteligente da minha refeição, que é juntar todos os macronutrientes que eu preciso: carboidrato, proteína, gordura, vitaminas e minerais. Então, eu não vou comer só um pão com manteiga, eu vou comer um pão com ovo, eu vou comer um pão com um queijo, eu vou colocar todas as fontes de macronutrientes e micronutrientes para tornar, de fato, bem nutritiva e eficiente essa refeição. Então, eu preciso, no quesito organização alimentar, criar uma lista de compra eficiente, fazer um planejamento da minha alimentação e fazer refeições completas. Ufa! Primeiro hábito, e eu já trouxe aí para você um monte de dica que, se você conseguir colocar em prática, você realmente vai emagrecer em 2025. Mas você precisa colocar em prática, hein? Só que assim, beleza, eu fiz o meu cardápio, coloquei minha lista de compra, não consumo mais industrializado, faço uma alimentação realmente natural. Mas, Laila, tem dia que não dá. Eu desejo, eu tenho necessidade por um doce, eu tenho necessidade por um carboidrato. Chega no final do dia, eu preciso de um hambúrguer, de uma pizza, enfim.
Quando a gente está falando de controle da fome emocional, a gente precisa primeiro identificar e entender quais são os nossos gatilhos. Ninguém come 4 pães de sal com manteiga porque simplesmente o gosto do pão é gostoso. Na verdade, ela está comendo as suas emoções. E quando a gente está comendo as nossas emoções, o que a gente está fazendo? A gente simplesmente não está parando e prestando atenção nos nossos próprios sentimentos, a gente não está entendendo o nosso corpo, os nossos sinais, as nossas emoções. E aí o que eu quero? Somente acabar com isso. E como eu já fui sempre habituada a resolver os meus problemas com a comida, acaba que eu não consigo enxergar outras soluções. Então, por isso que eu preciso pausar, centralizar, entender esse sentimento, entender qual foi o gatilho e começar a buscar novas soluções. Laila, mas o que eu faço? Qual é essa solução? Pensa aí, o que você gostava de fazer quando criança? Você gostava de pintar? Você gostava de dançar? Então, busque coisas que te tragam felicidade, que te acalme. Porque se você não fizer isso e continuar agindo no piloto automático, sabe o que vai acontecer? Você vai estar ansiosa, estressada, comeu. Aí teve aquele alívio momentâneo, porque realmente traz, é gostoso, traz uma sensação boa. Só que logo depois é uma dopamina muito rápida, né? É uma sensação de prazer muito rápida. Aquilo logo acaba. Aí a sua ansiedade volta. Então o sentimento de ansiedade ainda existe, porque o problema ele não foi resolvido. E agora ainda tem mais um problema para você, que é a culpa de não ter conseguido se controlar. Então você precisa criar mecanismos para conseguir trabalhar com a sua ansiedade e estresse que não estejam associados com a comida. Recentemente, eu passei por uma situação muito interessante e foi legal de ter passado isso para realmente conseguir entender a situação das minhas pacientes. Eu estou em um processo onde eu estou focada e coloquei uma data específica onde eu vou retornar a consumir açúcar. Mas é claro que eu já me alimento bem há muito tempo, então eu consigo ficar com um longo período sem fazer isso. E quando a ansiedade ela vem em mim, ela tá realmente também muito associada e eu ligava muito em comer um docinho. Claro que hoje o meu paladar ele já está mais adaptado para coisas mais amargas e o docinho para mim eu ficava super feliz, super satisfeita com um pedacinho de chocolate 70% e aquilo já me aliviava. E como eu estou nesse processo de não comer nada de açúcar, como aquilo não era uma possibilidade, no momento em que a ansiedade estava no pico lá em cima, eu nem lembrei de comer um doce, eu nem lembrei de comer um chocolate, porque simplesmente aquilo não era uma possibilidade para mim. Então, consegue entender que quando você busca por outras alternativas, fica muito mais fácil? E quando você está somente focado naquilo, você não consegue enxergar outras coisas. Então, por isso que a gente precisa trabalhar o nosso, as nossas emoções, entender as nossas emoções. E quando eu coloco aqui para você, kit de emergência emocional, é eu ter coisas que realmente me aliviam, eu já saber, eu já ter listado isso. Ai, nossa, eu sei que eu me sinto muito bem quando eu leio um livro, quando eu vejo um filme, e eu aplico isso com as minhas pacientes. Eu tenho um programa nutricional e na nossa segunda consulta a gente descobre quais são os sabotadores do processo de emagrecimento. E eu vou te dizer, se não 90% delas, de fato, a maioria tem como um dos sabotadores a fome emocional, a ansiedade. E muitas delas têm essa dificuldade de encontrar coisas para trabalhar com a ansiedade. Então, lá a gente descobriu os sabotadores, a gente já cria uma solução. E eu falo para ela, olha, liste 5 coisas que não estejam associadas com a comida que te trazem alívio. E é esse kit emocional que você precisa. Eu preciso entender
O que me traz calma e tranquilidade que não esteja associado com a comida? E você precisa colocar isso na sua cabeça, que nem tudo está associado com a comida. Tem outras diversas soluções e você merece outras diversas coisas. Então você não merece somente comer um hambúrguer, uma pizza, um chocolate. Você merece estar bem com o seu corpo, você merece gostar do seu corpo, você merece, sabe o quê? Abrir o guarda-roupa e escolher a roupa que você quiser e não um lookinho preto para disfarçar as gordurinhas. Você merece ir numa loja e ficar feliz, porque você entrou na roupa que você queria, de colocar um jeans onde você realmente se sente bem. Você merece isso. E não simplesmente merece uma comida. Você merece tantas outras coisas tão mais grandiosas, mas a gente precisa enxergar as coisas de um jeito diferente e buscar por outras alternativas. Então, eu já entendi que eu preciso organizar a minha alimentação e que eu preciso ter um controle emocional. Trabalhando isso, o que eu preciso ter? Consistência com flexibilidade. É muito mais fácil eu ser constante em uma coisa quando eu consigo incluir coisas que eu gosto do que durante 90 dias eu não vou comer nada do que eu gosto. Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam quando elas vão emagrecer? É tipo, o que eu vou cortar? Elas sempre pensam em que precisam cortar alguma coisa. Mas quem disse que você precisa cortar os alimentos que você ama para emagrecer? Não precisa ser assim. Sabe como que você vai resolver isso? Aplicando a regra 80-20 ou 90-10. Isso você vai determinar. 80% da sua alimentação vai ser saudável e 20% com os alimentos que você gosta. Então, entende que não é que todos os dias você vai comer alguma coisa que você ama. Você não vai ficar jantando todos os dias hambúrguer e pizza. Você vai colocar isso uma vez na semana, até 2 vezes na semana. Consegue entender que se você... Isso é mais fácil para sua mente. Se você sabe que toda semana você pode comer alguma coisa que você gosta, isso te dá até mais motivação de se manter no processo. É muito mais difícil de que se você vai colocar aí na sua cabeça que você vai ficar 4 meses sem comer X alimento. É muito difícil. As pessoas, na verdade, na maioria das vezes, elas não conseguem. Porque você precisa ter um nível de disciplina muito grande. E a maioria das pessoas não tem disciplina. Mas deixa eu te contar uma coisa. Disciplina é algo que a gente desenvolve. Então, a gente precisa começar esse processo de emagrecimento de forma gradativa, para ser algo que você realmente consegue. Então, fique em paz. Porque eu tô te falando aqui. Sim, você pode comer aqueles alimentos que você gosta, mas de forma estratégica e do jeito certo. Tá, Laila, como que é do jeito certo? O que você vai fazer? Você vai fazer compensações positivas. Ah, eu sei que eu vou para um aniversário hoje, então eu não vou faltar a minha atividade física. E se eu conseguir, eu posso até intensificar um pouquinho mais. Além disso, é óbvio que eu vou seguir todas as minhas refeições ao longo do dia. Então, eu vou fazer a minha alimentação do jeito certo para me permitir, para que naquele evento eu possa comer o que eu gosto. E na hora que eu chegar no evento, eu vou comer o que eu gosto, mas não é simplesmente comer tudo que está na festa. Eu vou escolher entre as coisas que eu mais gosto e vou comer em porções menores para eu poder aproveitar todas as coisas e, de fato, conseguir ter um equilíbrio em termos de quilocaloria. E assim, você come o que você gosta e continue emagrecendo. Tá vendo como não é um bicho de 7 cabeças? Só que primeiro você precisa se organizar, mudar sua mentalidade e entender que você não precisa ser radical. Que quando você trabalha de forma gradativa, fica muito mais leve e você consegue manter. Porque quando você perde 1 quilo de gordura, o seu corpo precisa de pelo menos 30 dias para entender que agora esse é o seu novo peso. Então entende que se eu vou de forma gradativa, fica muito mais fácil para o meu próprio metabolismo. Quando você emagrece, o seu corpo passa por diversas transformações. Metabolicamente, acontece um monte de coisa. A sua tireoide, a produção hormonal modifica, tudo muda para o seu corpo se adaptar a esse novo peso. Então,
consegue entender como fica uma loucura para ele se você perder 10 quilos em um mês? Aí você vai precisar de mais novos 10 meses com esse mesmo peso. Agora, se você perde 1 quilo, 2, 3, até 4 por mês, fica muito mais tranquilo de seguir. Pensa que desse jeito fica mais fácil de você manter o peso que você de fato quer. Só que eu preciso te fazer entender e refletir um pouquinho sobre o seu próprio objetivo. Eu quero que você reflita aí quantas vezes você prometeu que ia cuidar de você e deixou isso para depois. Por quê? Fulano é mais importante, porque tem tal aniversário, porque tem carnaval, porque depois vem a Páscoa. Gente, pelo amor de Deus, todo mês tem algo significativo. Se você for esperar o momento perfeito para começar, eu sinto lhe dizer, mas assim, o momento perfeito ele não acontece. E aí você vai morrer e nunca esteve num corpo onde você realmente se sente bem. E eu sempre digo isso para minhas pacientes. Todo ser humano deveria, pelo menos uma vez na vida, estar em um corpo onde realmente se sente bem. Eu juro para você que você não vai se arrepender. Você vai, de fato, na verdade, você vai se arrepender de não ter começado antes. Esse vai ser o seu maior arrependimento, porque tudo na sua vida vai mudar. Então, você precisa entender que não existe o melhor momento e que o melhor momento, na verdade, é agora. É você começar com o que você tem, com o que você pode e onde você está. Não espera alguém te apoiar, não espera ter as melhores roupas para ir para a academia, não espera ter uma geladeira perfeita com os alimentos maravilhosos, super, ultra, mega power fitness para você conseguir emagrecer. Não espera. Você precisa começar agora. E você precisa começar a realmente se priorizar, colocar você como prioridade. Por quê? Só você pode fazer isso por você. Só você pode cuidar de você. Então, eu preciso que você coloque na sua mente que você precisa cuidar de você. A boa notícia que eu tenho para te dar é que você não está só. Porque eu já estive no seu lugar. Eu já tive inúmeros efeitos sanfonas. Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Eu também sou formiguinha. Eu também gosto de comer hambúrguer e pizza. Só que eu encontrei o meu ponto de equilíbrio. E é isso que eu ensino para minhas pacientes, para que elas possam encontrar o seu próprio ponto de equilíbrio. Então, eu quero te dizer que, de verdade, eu te entendo. Eu não nasci nutricionista. Eu não nasci tendo uma alimentação excelente. Quando eu era mais nova, eu trocava o meu almoço por uma panela de brigadeiro. E eu sempre fui a pessoa que lutava para emagrecer. É até vergonhoso, mas tinha vezes que, assim, eu já passei uma semana tomando suquinho de pozinho e comendo só banana. Saudável, isso não tinha nada. Mas na minha cabeça, eu ia super emagrecer, ia dar certo. Qual é a possibilidade disso dar certo? Zero. Então, já fiz dietas restritivas, já morri na esteira para tentar emagrecer, já quis um corpo que hoje eu entendo que não me cabe, queria ser Gisele Bündchen e minha estrutura corporal não é para isso. Já fiz trocas totalmente aleatórias para emagrecer em relação à alimentação. Já joguei fora dinheiro investindo em shake, investindo em procedimento estético que não funcionava. Então, eu realmente te entendo. Só que eu quero te mostrar o que de fato é eficiente e o que de fato vai fazer você emagrecer. Eu quero te mostrar que o seu processo de emagrecimento pode ser algo leve. Olha só o que essa minha paciente falou. Incrível como, desde que estamos fazendo esse acompanhamento, o peso "estou de dieta" não existe. Tem sido uma trajetória leve, possível de seguir. Tantas outras vezes já fiz acompanhamento e a essa altura, quase 2 meses, eu já estava me descabelando para acabar. O seu tratamento torna uma rotina boa e prazerosa de seguir. Virão muitos resultados ainda mais, tenho certeza.
Então, não só eu transformei a minha vida, mas eu também transformei e estou transformando a vida de milhares de mulheres através de uma alimentação consciente, através de uma alimentação que nutre o seu corpo, que nutre a sua alma, para você aprender a se amar, a gostar de você, a cuidar de você, a eliminar esses sabotadores, a cuidar do que Deus te deu, que é o maior presente, que é o seu corpo. Coloca isso na sua cabeça. Você precisa cuidar de você. Isso precisa ser uma prioridade. Você merece ser cuidada. Você merece ter alguém que realmente olhe para todos os detalhes do seu corpo. Você merece alguém que de fato se preocupa com você. E eu quero segurar na sua mão. Eu quero fazer com que 2025 seja o ano da sua transformação. Seja o ano onde você realmente vai estar em um corpo onde você se sente bem. E como que isso vai acontecer? Através do meu acompanhamento nutricional. Uma consulta, de fato, extremamente completa. Onde você vai sair do consultório com a sua dieta pronta, que você vai me ajudar a montar. Então, você me ajudando a montar, fica algo que você realmente consegue colocar em prática. A gente vai entender a sua estrutura corporal, a gente vai fazer a sua avaliação completa para entender como que você acumula gordura, quais são os pontos que te incomodam, onde que a gente precisa trabalhar melhor. A gente vai entender como que está o seu corpo por dentro. Eu vou analisar de forma muito minuciosa todos os seus exames para entender como que está a sua saúde. Porque não é somente sobre emagrecimento e sobre o seu corpo, é fazer com que você tenha uma vida plena, que você consiga exercer as suas coisas, a sua vida, as suas atividades com excelência, porque você está em um corpo saudável. É isso que eu realmente desejo para você. Porque eu vou te acompanhar. E eu não vou te acompanhar ali só na hora da consulta. Eu vou te acompanhar depois. Eu, de fato, vou segurar na sua mão. Você tem um espaço para tirar dúvidas comigo. Você tem um espaço para realmente ter informações, receitas, lista de compras, sugestões de suplementação, tudo que você precisa, você vai encontrar no meu acompanhamento. Porque o meu objetivo como nutricionista é facilitar a sua vida.